E aí, meu povo, vocês estão joia? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Vamos continuar falando sobre razão e proporção? O que vocês acham? Só que agora vamos falar um pouquinho sobre grandezas inversamente proporcionais. Que é isso? É de comer com queijo, é? Não, gente, isso aí é de boa. Em outras palavras, grandezas inversamente proporcionais são grandezas diretamente proporcionais aos inversos de alguns números. Então, se a gente diz assim, ó, se os números A, B e C são inversamente proporcionais aos números x, y e z, então o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o A está para o inverso de x, assim como o B está para o inverso de y, assim como o C está para o inverso de z. Então, ó, ser inversamente proporcional é ser proporcional ao inverso, ok? Bem tranquilão. Então, na verdade, a gente está diante de um problema de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas, de novo, grandezas inversamente proporcionais são grandezas diretamente proporcionais aos inversos de outras grandezas. Então, continua valendo aquela paradinha da soma. Ó. A mais B mais C vai estar para um sobre x mais um sobre y mais um sobre z. Isso daqui é igual a uma constante, ok? Deste modo, note o seguinte, note que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, por exemplo, olhar para a primeira parcela aqui, ó, a sobre um sobre x, a sobre um sobre x, isso é igual a uma constante k, correto? Bom, então esse um sobre x passa para lá multiplicando, ou então você pode fazer assim, ó, divisão de frações, conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. O inverso de um sobre x, x sobre um. Isso tem que ser igual a k. Isso quer dizer que a vezes x é igual a uma constante. Então, de forma mais, digamos, mais tranquila, podemos dizer o seguinte, ó. Da mesma forma, b dividido por um sobre y igual a k vai implicar que b vezes y é igual a k. E da mesma forma que c vezes z vai ser igual a k. Moral da história, a gente vai ter que a vezes x é igualzinho que nem a b vezes y, que é igualzinho a c vezes z, que é igual a k. Eis uma propriedade interessante de grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, no bom português é isso. Ser inversamente proporcional quer dizer que a paradinha é diretamente proporcional ao inverso dos números. Bom, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer continha, né? Vamos fazer exercício. Separei alguns exercícios aqui para gente. Não é aqui mesmo, vamos lá. Lá do nosso material. Esse daqui primeiro, olha só. Para dar uma exercitada, ó, primeiro um exercício mais tranquilo, mais de boa, ele diz o seguinte: a média aritmética entre x, y e z, se x é igual a 6y mais, não, se x mais 6y mais z é igual a 120, e x dividido por 4 é igual a y dividido por 5, que é igual a z dividido por 6. Isso aqui, em outras palavras, quer dizer o seguinte, ó, x, y e z são grandezas diretamente proporcionais ao 4, 5 e 6. Então, para ficar elegante aqui, podemos dizer o seguinte, ó, vou até mudar de cor. Podemos dizer que isso aqui é igual a uma constante de proporcionalidade, tá vendo? Então, se eu olho em particular aqui, ó, x sobre 4 tem que ser igual a k. Isso quer dizer que o x ele é igual a 4k, ok? Do mesmo modo, a gente pode tirar a conclusão que o y dividido por 5 ele é k também. Isso quer dizer que o y é igual a 5k. Do mesmo modo, z dividido por 6 também tem que ser igual a k. Isso quer dizer que o z ele vale
6K. Então, esse aqui é um exercício interessante, de boa, e a estratégia dele é simples, porque ó, você sabe que x, olha só, x que vale 4K, mais 6 vezes o y, que vale 5K, mais o z, que vale 6K, junto a essa galera, tem que dar 120. Então, aqui você vai ter que 4 vezes K, mais 30 vezes K, que é o resultado de 6 vezes 5, mais 6 vezes K, isso é igual a 120. Então, vai dar 34 mais 6, dá 40K. 40 vezes K tem que dar igual a 120. Opa! Tem que dar igual a 120. Isso quer dizer... o lapisinho, então isso quer dizer que o K vale 120 dividido por 40. Então, K é igual a 3. Beleza? Gente, se o K vale 3, então, olha só, quem é o X? O X, ele é 4 vezes K. 4 vezes 3 é 12. O Y, ele é 5 vezes K. Então, 5 vezes 3 dá 15. E o Z vai ser 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. O exercício pede a média aritmética. A média aritmética de x, y e z seria x mais y mais z. São 3 números, então, dividido por 3. X vale 12, y vale 15, z vale 18, dividido por 3. Então, vai rolar um 30, 45 dividido por 3. Isso vai dar igual a 15. Então, ó, bem de boa aqui, só para trabalhar tranquilamente a ideia da constante K, como é que ela pode ajudar a gente a resolver problemas. Então, sem português arrojado, exercício diretão, de grandeza diretamente proporcional, tranquilaço, né não, povo? Ai, como estudar é bom, né, gente? Ai, acordar cedinho, estudar uma razãozinha, olha que trem bom, sou. Agora, olha esse cara aqui. Aqui já tem um portuguesinho. E aí eu quero chamar a atenção para a gente resolver esse exercício. Olha só. O Antônio constrói 20 cadeiras em 3 dias com 4 horas de trabalho. Vendo? Vou anotar aqui. Peraí. Eu tenho aqui as grandezas envolvidas são cadeiras. Cadeiras. Eu tenho dias, olha só. E horas de trabalho. Então, na primeira informação que a gente lê, nós temos o seguinte: o Antônio constrói 20 cadeiras em 3 dias com 4 horas de trabalho por dia. O Severino, que é outra pessoa, ele constrói 15 cadeiras, vou pôr um pouco mais embaixo aqui, 15 cadeiras do mesmo tipo em 8 dias com 2 horas de trabalho por dia. Trabalhando juntos no ritmo de 6 horas por dia, eles produzirão 250 cadeiras em quantos dias? Pessoas, observem que esse exercício é tal qual estivéssemos pensando em torneira, você não acha não? Olha só. Eu tenho 2 pessoas, né? Aqui eu tenho o Antônio, e aqui eu tenho Severino. Olha só o que o exercício quer. O exercício quer que eu coloque os dois para trabalhar juntos durante 6 horas por dia e eles vão produzir juntos 250 cadeiras. Vamos lá, então. Vamos brincar, vamos pensar devagarzinho para você ver como é que funciona. Olha só. Em 3 dias, trabalhando 4 horas por dia, eles produzem 20 cadeiras. O Antônio, né? Desculpa. O Antônio produz 20 cadeiras. Olha só. Então, pensa comigo. Vamos pensar na unidade. E se o Antônio trabalhasse 1 hora por dia
nesses mesmos 3 dias. Se em 4 horas ele faz 20 cadeiras, então em 1 hora, quantas cadeiras ele faz? 5, não é? Olha só, se em 4 horas ele faz 20 cadeiras, em 1 hora ele faz 5 cadeiras. Então, olha o que eu descobri. O Antônio, em 1 hora, durante 3 dias, fabrica o equivalente aqui a 5 cadeiras. Tá vendo? Bom, aí ele fala aqui no ritmo de 6 horas por dia. Tá bom, então eu já sei o que está rolando. 6 horas por dia. Tá, mas aqui eu tenho 1 hora por dia. Se eu quero descobrir em 6 horas, o que eu faço? Em 6 horas por dia, durante 3 dias, o meu amigo Antônio ele vai fabricar 30 cadeiras. Tá vendo aí? Então eu sei que o meu amigo Antônio ele faz 6, por 6 horas por dia, durante 3 dias ele faz 30 cadeiras. E o Severino? Bom, o Severino, trabalhando 2 horas por dia, durante 8 dias, ele fabrica 15 cadeiras. Então vamos lá. Em 1 hora, durante 8 dias, o Severino então vai fazer aqui 15 dividido por 2 cadeiras. 7 cadeiras e meia, né? Mas eu quero saber o seguinte: 6 horas por dia, o que o Severino faz? Então, o Severino, 6 horas por dia durante 8 dias, ele vai fazer 6 vezes 15 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3, então ele vai fazer 45 cadeiras. Então, olha só, eu já sei que o meu amigo Severino, trabalhando 6 horas por dia, durante 8 dias, ele fabrica 45 cadeiras. Então, se o Severino trabalhar essas 6 horas por dia em um dia, quantas cadeiras ele faz? 45 dividido por 8, não é? Então, se em 8 dias ele fabrica 45, em um dia é só dividir por 8. Agora, a mesma coisa você pode fazer para o Antônio. O Antônio, ele trabalha 6 horas por dia durante 3 dias e faz 30 cadeiras. Então, trabalhando essas 6 horas por dia e um dia, ele vai fazer um terço de 30. Um terço de 30 é equivalente a 10 cadeiras. Agora, observe o que nós temos. Ó. O meu amigo Antônio, trabalhando 6 horas por dia, em um dia, ele fabrica 10 cadeiras. O Severino, trabalhando 6 horas por dia, em um dia, fabrica 45 dividido por 8 cadeiras. Você está vendo? Eu acabei de igualar a unidade de dias do Antônio e do Severino durante 6 horas de trabalho por cada dia. O exercício fala o seguinte: trabalhando juntos no ritmo de 6 horas por dia, produzirão 250 cadeiras em quantos dias? Agora fica tranquilo, né, pessoas? Pensa comigo, ó. Em um dia, 6 horas, eles vão construir 10 mais 45 sobre 8. Então, vamos escrever isso em português. Ó. Então, qual que é a conclusão que a gente tira? Em um dia, trabalhando, por 6 horas, eles fabricam juntos 10 mais 45 sobre 8 cadeiras. Beleza. Então, daqui T dias, né? Porque daqui T dias eu não sei quantos dias eles vão gastar para construir as 250? Isso, 250 cadeiras. Mas se um dia eles constroem essas cadeiras aqui, em 2 dias é só multiplicar por 2. Em 3 dias é só multiplicar por 3. Em T dias é só multiplicar T. Então, multiplicou por T, daqui T dias eles vão construir juntos 250 cadeiras. Então, virou uma equaçãozinha de boa, a soma de frações, a gente tira o mínimo,
O mínimo de 1 e 8 é 8. 8 dividido por 1 dá 8 vezes 10 dá 80. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 45 dá 45 vezes t é igual a 250. Então, aqui vai rolar um 80 mais 45, 101, feito para dar certo, hein? 125 dividido por 8 vezes t é igual a 250. Bom, sendo assim, eu posso passar o 8 para lá multiplicando e o 125 dividindo. Isso quer dizer que o t vai ser 250 vezes 8 dividido por 125. 250 dividido por 125 dá 2. 2 vezes 8 vezes 6 dias. Então, letra B, o Antônio e o Severino vão construir juntos, trabalhando 6 horas por dia, 250 cadeiras. Então, pessoas, eu montei essa tabelinha aqui até para você analisar e ver o comportamento da proporcionalidade, né? Então, essa dinâmica tem que funcionar muito bem na sua cabeça. Então, olha só o que a gente fez, o tanto foi tranquilo. Rebobinando, ó. O Antônio fabricava 20 cadeiras em 3 dias por 4 horas. Então, se em 4 horas ele fabrica 20, em 1 hora ele fabrica 5. Que seria uma regra de 3. Mas está tão tranquilo que eu nem fiz a regra de 3. Tudo bem, mas o cara quer saber em 6 horas por dia. Ora, se você sabe 1 hora, você descobre 6, é só multiplicar por 6. Então, 5 vezes 6 dá 30. E isso é 3 dias. Mas se eu quero saber essas 6 horas trabalhando um dia apenas, então, para descobrir de 3 dias um dia, é só dividir por 3. A mesma estratégia usamos com o Severino. O Severino ele fabrica 15 cadeiras, trabalhando 2 horas por dia, durante 8 dias. Então, em 1 hora, nesses 8 dias, ele fabrica metade de cadeiras. 1 é a metade de 2. Veja a proporcionalidade. Bom, se eu quero saber o que acontece, então, em 6 horas, é só multiplicar por 6. 6 vezes 15 dividido por 2 vai dar 45 cadeiras. Isso por 8 dias. Mas se eu quero calcular apenas em um dia, basta dividir por 8. Então, por isso, 45 dividido por 8. Bom, então, nesse momento, o que nós temos? O trabalho de cada um deles por dia, por 6 horas. Sendo assim, eu sei o que cada um faz por unidade de tempo. Se eu sei o que cada um faz por unidade de tempo, eu sei o que eles farão juntos por esta unidade de tempo. Então, juntos, eles fabricam 10 mais 45 sobre 8 cadeiras. Daqui T dias, basta multiplicar por T, o resultado tem que ser 250. Então, esse é um exercício de regra de 3, que se você for fazer, talvez, no braço a primeira vez, já montando a regra de 3, você pode se perder. Então, eu construí a tabelinha para você ver o que acontece devagarzinho. E você pode, então, agora, como tarefa de casa, tentar fazer a regra de 3 sem montar a tabelinha. Então, fica a dica aí. Bom trabalho, divirta-se e vamos ver o que sai daí, né? Não, pessoas? Beleza? Tranquilaço? Vambora, segue o bonde. Eu separei mais um carinha aqui. Cadê? Esse aqui, deixa eu ver. Olha só. O João, ele é 50% mais eficiente que o Pedro. O que significa ser mais eficiente? Tá, então vamos ler o resto. Ó. Se o Pedro executa uma tarefa em 12 horas, em quanto tempo essa mesma tarefa deverá ser executada por João? Sabendo que o João ele é 50% mais eficiente do que o Pedro. O que vocês acham? O que a gente pode pensar aí? Ó? Eficiência e tempo de trabalho. Eficiência. Observe que eu tenho duas grandezas envolvidas aqui. Eu tenho eficiência e as horas de trabalho, né? Então, eu posso colocar aqui como referência de eficiência 100%, né? Só lembrando que
100% quer dizer 100%, né? Então, seria referência 1. Então, o João, o Pedro seria, usando ele como referência, ele seria o 100%, né? Só que o João, ele é 50% mais eficiente. Então, se ele é 50% mais eficiente, a eficiência dele seria de 150%. Então, 150%, vou escrever bonitinho, 1,5. E 1,5. Então, com a eficiência de 100%, o Pedro executa uma tarefa em 12 horas. Beleza. E o João, que é 50% mais eficiente. Nesse ponto aqui, eu quero convidar vocês a analisar o seguinte. Essas duas grandezas, a eficiência e o tempo de trabalho, elas são diretamente ou elas são inversamente proporcionais, né? Olha só, dá uma pensada. Aí vem aquele esquema das setas, né, que a gente usa como referência, ó. Você põe a seta para cima aqui para indicar, sei lá, a referência das horas, porque a incógnita está aqui. A gente usa sempre a incógnita como referência. Tá, então é o seguinte, se eu sou mais eficiente, eu vou gastar mais ou menos horas para trabalhar, fazer a mesma coisa. Então, se eu sou mais eficiente, quer dizer que eu faço a parada mais rápido. Se eu faço a parada mais rápido, então, olha só, quanto mais eficiente, menos tempo de trabalho. Grandezas inversamente proporcionais, a hora que uma aumenta, a outra diminui. A hora que uma aumenta, a outra diminui. Por quê? Porque elas são proporcionais ao inverso. Então, uma é proporcional ao inverso da outra. Então, se fossem grandezas diretamente proporcionais, a gente ia multiplicar cruzadinho. Mas como elas são inversamente proporcionais, a gente multiplica direitinho para considerar o inverso. Então, teríamos aqui, ó, 1 vezes x tem que ser, 1 vezes 12, né? Vou pôr o x primeiro. 1,5 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 12. Para ficar elegante, 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. 1 vezes 12 dá 12. Então, o 2 passa multiplicando, vai ficar 12 vezes 2. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, x é igual a 8 horas. Isso quer dizer que o João, que é 50% mais eficiente que o Pedro, ele vai fazer o mesmo serviço, a mesma tarefa, em 8 horas. Então, pessoas, ó, lembrando, se as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de você multiplicar cruzadinho, você multiplica direitinho, tá? Então, vai ficar 1 vezes 12 igual a 1,5 vezes x. Por quê? Porque essas grandezas inversamente proporcionais quer dizer que elas são proporcionais ao inverso. Como seria isso? Né? Nós teríamos o seguinte, 1 está para o inverso de 12, assim como 1,5, 1,5 está para o inverso de x. Então, se a gente multiplica cruzadinho aqui, ó, vai ficar... Ou então podemos fazer, né, divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Então, vai ficar 12 igual a x vezes 1,5. X vezes 1,5. E aí, observa, ó, 12 vezes 1, deixa eu anotar aqui, deixa eu mostrar. 12 vezes 1 tem que ser igual a 1,5 vezes x. 12 vezes 1, que é 12, tem que ser x vezes 1,5. E assim você chega à mesma conclusão, que é a conclusão do x ser igual a 8 horas, ok? Então, por isso que nas grandezas inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar cruzadinho, a gente multiplica direitinho. Que fofinho. Como dizem as meninas, né? Que fofinho. Nossa, que elegante. Bom, e para encerrar, para acabar com os piqui do Goiás, tem mais esse cara aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Se 5 máquinas funcionam 16 horas por dia e levam 3 dias para produzir 360 peças, então
4 máquinas iguais. As primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias? Observe que aqui está entrando 3 grandezas de novo, igual o problema lá do João e do Severino. Então, olha só, o que, é que nós temos aqui? Nós temos máquinas, é uma grandeza. Nós temos as horas, outra grandeza. E nós temos os dias. Então, na primeira situação, olha só, 5 máquinas trabalhando 16 horas por dia, levam 3 dias para produzir, eu esqueci, ainda tem aqui, ó, 360 peças. Então, se você não fez ainda o problema do João e do Severino lá, usando a regra de 3, agora a gente vai fazer, né? Porque olha só, eu quero ver aqui 4 máquinas, olha só, 4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças num período de 4 dias. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 grandezas envolvidas na história. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte: sua referência é as horas, porque é aqui nas horas que está a incógnita. Então, aquela parada da seta, vamos pôr ela aqui nas horas. E aí, você vai dar aquela escondida aqui na galera dias e na galera peças, e a gente vai comparar a grandeza horas com a grandeza máquina. Então, a gente vai pensar assim, ó, trabalhando o mesmo tanto de dias para fazer a mesma quantidade de peças, se eu colocar mais máquinas trabalhando, eu vou precisar de mais ou menos horas. E aí? Mesma quantidade de dias para fabricar a mesma quantidade de peças. Mais máquinas vão levar mais ou menos horas para fazer a mesma quantidade de peças durante a mesma quantidade de dias. Ó. Efeitos especiais. Mais máquinas, menos horas. Então, a setinha das máquinas aqui, ó, tchum, abaixo. Ou então, eu gosto de analisar algumas assim, quando eu vou comparar duas grandezas, eu gosto de comparar grandezas bacanas, assim. Eu gosto de usar a máquina com referência primeiro. Então, pensa assim, mais máquinas trabalhando leva menos horas. Tem gente que pode achar estranho, ó, se eu trabalhar mais horas, eu vou precisar de mais ou menos máquina. Sei lá, na minha cabeça, entender máquina é mais fácil que entender as horas. Então, eu penso, ó, se eu pôr mais máquinas para trabalhar, para fazer a mesma coisa, então eu vou gastar menos horas. Eu aumento a velocidade de produção, diminuo o tempo, concorda? Agora, o que, que você vai fazer? Você vai comparar as horas com os dias. Tá? Então, isso quer dizer que nós vamos fixar as peças e vamos fixar as máquinas. Então, olha só. Opa, pus a seta do dia aqui, automático. Deixa eu apagar, a gente não analisou ainda, né? Então, vamos lá. Então, pensa o seguinte. Você mantém a quantidade de máquinas igual. Se você mantém a quantidade de peças igual. Se você trabalhar mais dias, você vai precisar de mais ou menos horas para fazer a mesma quantidade de peças. Mais dias, o que acontece com as horas? Mais horas ou menos horas, fazer a mesma quantidade de peças com a mesma quantidade de máquina. Só mais dias, menos horas. Quanto mais dias, eu vou precisar trabalhar menos horas para fazer a mesma quantidade de peças. Isso quer dizer que as horas e os dias são grandezas inversamente proporcionais. A hora que uma sobe, tchum, a outra desce. Agora eu preciso comparar peças com as horas. E aí eu vou guardar a grandeza dias e vou guardar a grandeza máquinas. Vamos comparar as duas. Então, mesma quantidade de dias, mesma quantidade de máquinas. Ok? Se eu ficar mais horas trabalhando, o que acontece? Eu vou ter mais ou menos peças. Podemos pensar ao contrário. Se eu preciso produzir mais peças com a mesma quantidade de dias e com a mesma quantidade de máquinas, eu vou precisar de mais ou menos horas. Mais peças, mais horas. Então, estamos diante de grandezas diretamente proporcionais.
Na hora que uma aumenta, a outra aumenta também. Então, dessa forma, o que nós temos? Ó, 16 está para x, é a minha referência. As horas são inversamente proporcionais à quantidade de máquinas. Então, inversamente proporcional, o que você faz? Proporcional ao inverso. Proporcional ao inverso vai ser 4/5. Quantidade de horas é inversamente proporcional à quantidade de dias. O que significa ser inversamente proporcional? Ser inversamente proporcional quer dizer proporcional ao inverso. Então, multiplica pelo inverso. Beleza. E a quantidade de horas é diretamente proporcional à quantidade de peças. Diretamente proporcional, então vai ficar 360 dividido por 432. Então aqui fica de presente para você terminar a continha. Tá tranquilo? Beleza? Dá uma pensada aí nessas setinhas, porque o grande segredo, na verdade, não é a multiplicação que apareceu ali. O grande segredo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, e o que derruba nós, gente? Derruba nós é o português. Então, fica atento aí. Um abraço e bom trabalho.